Hola, mis amores. Oi, mãe. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, mis amores? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sim? Me escutam, gente? Tá todo mundo me escutando aqui? Espero que sim, lindezas. Hola, Vitória. Olá, Renata, como estás? Gurias, hoje a live promete, a live é pra gente. Les digo, buenas noches. Como estão? Bom, primeiro, a Gabi já tá aí também. Quero agradecer todos, né, por estarem comigo hoje, terça-feira. Nossa, santa terça-feira! Sempre a gente tá aqui para compartilhar um pouco com vocês, não somente aspectos da língua espanhola, mas a gente sempre acaba refletindo muito sobre aspectos linguísticos, culturais, até porque nunca esqueçam que aprender uma língua vai muito além do que simplesmente entender as formas gramaticais. Claro que isso faz parte, gente. Eu não posso ser hipócrita de dizer assim, não, isso não tem nada a ver. Não, é importante, mas compreender, entender, internalizar uma língua vai muito além. Não é simplesmente decorar um monte de palavrinha. E por esse motivo que hoje eu tenho uma convidada que é incrível, eu tenho certeza absoluta de que vocês vão amá-la. O nosso papo, ele vai ser um papo diferente, um papo empoderador. E é por isso que eu conto com vocês nessa live linda e tão esperada que assim, ó, eu tava tentando essa mulher há tanto tempo até que eu consegui. Vamos ver, vamos chamá-la. Vamos ver. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Diógenes entrou, a Lari entrou. Oi, amiga. Como... Oi, olá, olá, Hola, ¿cómo como está? ¿Todo estás? bien? Amiga, primeiro, um brinde a ti, a nós. Então, que bom que tu topou. Fico muito... Eu fui bem pertinho assim. Ah, que xícara linda, né? Olha só. Enfim, gostou do É linda presente? mesmo e eu adorei tudo que eu ganhei. Eu adorei principalmente esse aqui, que é Ai, fantástico. Eu queria estar com ele na testa, porque ai, eu amei e eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Quando eu tive os recebidos, eu fui fazer um Instagram uhum. vestindo a blogueira. Adorei. Ah, isso aí eu te ligo a lombriga, né? Coisas de paredes. Buenas noches, paredes. Então, Gabi, primeiro eu quero te agradecer, de verdade, por tu ter aceitado o convite. Porque, assim, eu já tava te tentando há um tempo, eu acho que tu sabe disso. Tu sabe melhor do que ninguém que eu ficava indo atrás de ti, enlouquecida. E até que, enfim, eu consegui te trazer aqui pro Café com Beta, porque eu tenho certeza que os nossos seguilunos, eles precisam te conhecer, assim como todas as pessoas que eu trago para cá. Tem um grande motivo. Então, tu é uma pessoa incrível. Até porque, para quem não sabe, gente, ela vai se apresentar assim, mas ela tem um escritório de advocacia para mulheres e foi o primeiro do sul do estado. Então, assim, isso é muito representativo para mim, como mulher, como amiga, mas principalmente, sabe, nessa questão de sororidade, de, enfim, de bandeira e tudo mais. Então, obrigada, Gabi, obrigada de verdade. Eu agradeço por ter insistido, por ter entendido a loucura que é a agenda e por ter me mandado mensagem a cada live que eu fazia, perguntando qual era a tua hora. Me senti muito Exatamente. especial e fico muito feliz da gente estar aqui hoje, né? Tendo sucesso na nossa profissão, conseguindo se comunicar com muita gente. Nós que nos conhecemos, duas universitárias, então, para mim é muito especial estar aqui contigo para a gente de fato brindar, né, minha amiga, É toda verdade. essa esse sucesso. E que bom que a gente pode falar assim, né? É verdade, que bom, né? Bom, mas Gabi, olha só, eu te conheço bem e já faz bastante tempo, mas eu gostaria muito que tu te apresentasse, né, para os seguidores, que eles não têm muita noção de quem tu é. Então, assim, eu não vou ficar assim falando no teu lugar, né? Então, faz um favor de te apresentar, amiga, please. Claro.
Meu nome é Gabriela Souza, eu sou sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia exclusivo para mulheres da região sul do país. Foi aberto em maio de 2017 com o objetivo de incentivar o judiciário a pensar questões de mulheres, pensar o feminismo como uma forma também de empoderamento dentro do judiciário, porque precisamos não apenas conquistar os direitos, mas efetivá-los no judiciário, buscando discutir questões sob o ponto de vista das mulheres. Ai, Gabi, isso é ótimo de se escutar, porque imagina o primeiro do sul do país, né? Então. Mas, Gabi, olha só, quando eu te convidei para fazer a live, e eu te sugeri o nome, para quem não sabe, né? O nome foi engraçado, porque quando eu falei, ela disse assim: Mas é óbvio que eu quero esse nome! E eu fiquei, uau! E ela, sim, porque esse nome é não sei o quê. E eu assim, nossa, Gabi. Então, Gabi, esse nome em relação a empoderamento com conhecimento, o que que tu tem para nos dizer sobre isso em relação, porque isso é teu slogan também, né? E foi muito por acaso que a gente fechou tudo. É o meu slogan pessoal. Eu costumo dizer que o conhecimento jurídico ele empodera, porque o meu lugar de fala é o da luta jurídica, né? Assim como o teu é o da questão linguística do espanhol. Mas o conhecimento, em todas as suas formas, ele empodera. Porque uma pessoa que tem o conhecimento dos seus direitos, tem o conhecimento sobre qualquer assunto específico, tem muito mais facilidade, no meu caso, quando eu falo de direitos, uma facilidade muito maior de exercê-los. Então, é muito mais fácil para quem sabe dos seus direitos exercer, ir atrás, reivindicá-los, contestar decisões que não sejam favoráveis aos nossos direitos. Então, o conhecimento, jurídico ou não, ele empodera, ele faz com que a pessoa tenha muito mais chance e muito mais facilidade de buscar não só os seus direitos, mas também um lugar melhor no mercado de trabalho, ou atingir os seus objetivos, ou buscar de qualquer forma o seu lugar no mundo. É verdade, até porque tu te ressignifica, né? Como sujeito, quando tu acaba aprendendo não só um novo idioma, mas também tendo noção do direito, tendo noção de história, tendo noção de absolutamente tudo. Só deixa eu mandar um beijo pra mim. Oi, meu amor. E assim, mas, ô Gabi, quando a gente fala de que conhecimento gera empoderamento, que empoderamento vem com conhecimento, é engraçado, porque assim, eu sei um monte de coisinha perdida, sabe? Eu sou assim, porque eu sou uma pessoa curiosa, e tu sabe disso, né? Então, e ao mesmo tempo, eu sei muitas coisas superficialmente, mas eu acho que eu sei. Só que por incrível que pareça, eu tenho muita noção de história, eu tenho muita noção de cultura, eu tenho muita noção linguística, mas eu tenho pouca noção de direito. Por exemplo, de direito mesmo. Tanto que agora, é engraçado que os meus alunos sabem mais de direito do que eu. E eu acho, porque são teus, é verdade. Então, quando eu penso em discutir algo linguístico ou cultural com os seguidores, eu sempre penso nisso também, sabe? Porque é uma questão de não simplesmente saber uma estrutura gramatical, mas pensar que a língua espanhola vai fazer diferença na vida das pessoas. O que tu acha que, em relação a isso, à língua, ao direito, o que tu acha que isso muda na vida de principalmente, né? Principalmente das mulheres? Olha, eu quero muito agradecer a ti publicamente por ter pensado em mim para ser professora de noções de direito, porque isso mudou minha vida, Beta. Isso oxigenou e transformou o meu contato com conhecimento, com aprendizado, com transferir conhecimento. E eu acho que ter noções de direito no colégio deveria ser obrigatório em todas as escolas, porque muda a perspectiva, muda o jeito de pensar, muda como se problematiza toda uma vida, né? Então, eu acho que a oportunidade de quem pode estudar no colégio antes de entrar para a faculdade, porque não, veja bem, não são só os operadores do direito que precisam saber dos direitos. Todo mundo, nós somos cidadãos, nós temos os nossos direitos,
e a gente precisa aplicar eles, a gente precisa entender para conseguir não apenas buscar os nossos, mas também os direitos coletivos. Uhum. Então, eu queria te fazer esse agradecimento público, Uhum. porque isso transformou minha vida em 2020 e com certeza para melhor. E sobre o conhecimento, sabe o que tu estava falando? Eu me lembrei de muitas vezes em que eu, como estagiária, como, enfim, na minha vida profissional, precisei de outra língua. Eu tenho Uhum. muito mais facilidade em falar espanhol do que falar inglês. E me lembro de vezes que me pediram que eu trabalhava em escritórios grifados e, enfim, e precisa fazer um relatório, tem que ser em inglês ou tem que ser em espanhol, e o que que faz, e o que que era desesperador buscar aquilo sem Uhum. ter conhecimento. Então, para mim também, tu conseguir falar outra língua, tu conseguir te comunicar com pessoas além do teu país, além da tua língua, amplia a tua capacidade de comunicação infinitamente, né? Uhum. E principalmente em um lugar que a gente mora, em que somos os únicos a falar português. E que, na verdade, somos latino-americanos e precisamos nos reconhecer enquanto Uhum. isso. Tanto nas lutas feministas, porque se a gente for olhar as reivindicações e as pautas das mulheres na América Latina, elas são muito fortes no Brasil, mas elas são muito fortes no Chile, elas são muito fortes na Argentina. Então, para eu conseguir me comunicar com essas mulheres e entender o que elas estão pedindo e me entender também como uma mulher latino-americana, assim como todas as outras, que tem reivindicações semelhantes para os nossos direitos, é importantíssimo que eu consiga falar e entender a língua que as minhas irmãs e minhas companheiras estão falando em toda a América Latina, Uhum. né? Pensando nisso, é que eu acho, eu conversei sobre isso, inclusive, semana passada com a Ana. Ou foi com a Ana que eu falei? Não, foi com o Marcelo, na verdade, na outra semana. A gente estava falando que o brasileiro, infelizmente, ele se vê como brasileiro, como se fosse a parte, né? Ele não se vê como latino-americano. E foi no meio da live que me deu um clique de um jeito que eu pensei assim, mas é óbvio. Óbvio por quê? Porque nós fomos criados a se separar. Tipo assim, por que não querem que a gente fale só inglês? Não tô dizendo que o inglês não é importante, tá, gente? Não é isso. Pelo contrário, o Exato. Marcelo que acabou de entrar aqui, ó. Oi, baby. O Marcelo que acabou de entrar, ele conversou comigo faz 2 lives exatamente sobre isso. Sobre o brasileiro se vê como brasileiro e não se vê como latino-americano. Daí eu disse, bom, provavelmente deve ser por quê? Em função é uma questão histórica. Porque se tu consegue te comunicar com os teus países vizinhos, tu cria força. Só que pensa, se todas as mulheres estudarem espanhol e começarem a se comunicar com argentinas, com uruguaias, com chilenas, com bolivianas, enfim, tu cria um grande coletivo. E um grande coletivo com pessoas pensantes, com mulheres pensantes, incomoda. E que muitas vezes se descobre que as nossas vizinhas latino-americanas possuem direitos que a gente não possui, ou avanços nas suas legislações em prol das mulheres, que o Brasil ainda está engatinhando. Então, veja, são 21 países na América Latina. O Brasil foi o 16º a criar uma lei específica sobre o feminicídio. Então, quer dizer que muito antes, todos os outros 15 países da América Latina tinham uma legislação específica, enquanto o Brasil não tinha. Então, a gente precisa observar isso e, com certeza, a função de entender e de saber o espanhol, de saber falar, de saber entender, de saber se comunicar é importante para a gente conversar, para a gente trocar informações também nesse sentido, né? Uhum. O que está se avançando ali do lado, que não está se avançando aqui, né? Sim. E como Uhum. que eu converso com essas pessoas? Eu acho fundamental a gente conversar sempre sobre a necessidade que nós brasileiros temos de nos reconhecer enquanto latino-americanos. Porque fazemos parte disso e essa é a nossa cultura. E muitas vezes se tem uma ideia de uma superioridade, alguma coisa Uhum. errada, né? Mas que nos Uhum. afasta da América Latina. E a gente precisa cada vez mais estar próximo e conhecer a nossa história, tanto quanto brasileiros, quanto como latino-americanos. Olha só o que o Marcelo falou, que o machismo ele é muito semelhante na América Latina, mas a maneira de politização, infelizmente, é diferente.
Pois Com é. certeza, e a maneira de reivindicação de direitos e também a, o inconformismo, né? A gente tem diversas ondas de mulheres que buscam seus direitos e a gente pode observar muito a questão das argentinas que sempre manifestam, que fizeram um grande movimento nos últimos Uhum. anos em prol de questões relacionadas às mulheres. As chilenas também viralizou uma música que todo mundo cantou, que é em espanhol, né? Uhum. Que traduzido eu não vou cantar na live, Beta, mas, Pode cantar, mas não que tem diz problema nenhum. que a culpa não era minha, ni donde estava, ni lo que vestia. Sim. El violador és tu. E essa música circulou no mundo inteiro e com várias performances de mulheres que estavam lutando contra o estupro no Uhum. Chile e começaram isso. Então, para a gente conseguir entender o que elas estavam falando, e essa musiquinha que viralizou, a gente precisava saber de espanhol, né? Gabi, mas assim, ó, agora eu tenho uma dúvida mesmo, tá? E eu acho que, enfim, tu deve, não sei se tu vai saber me responder, mas essa coisa, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando sobre a questão do empoderamento feminino, dos nossos direitos, da equidade, né, de gêneros, entre os gêneros e tudo mais, uh, aqui no Brasil ainda tem muita mulher, mas muita mulher que se diz antifeminista, né, e antifeminismo, só que elas só podem ser contra o feminismo em função do feminismo. Mas por que tu acha que esse movimento feminino existe de maneira tão fortuita aqui no nosso país? Porque aqui existe, eu acho que muito, de maneira muito superior aos outros países. Porque eu não vejo essa coisa Eu, tão forte. eu discordo de ti, eu acho que é no mundo inteiro. Tu acha que é E no mundo inteiro? Eu existe não sei se é porque eu vejo um. aqui. E essa. Pois é, É é porque, no mundo tipo assim, inteiro ó. ao que eu vejo. E o que acontece? Diz que se demora mais ou menos 5 gerações para haver uma mudança um pouco mais eficaz numa cultura. Então, Sim. para modificar uma cultura, a gente precisa que passem por 5 gerações. Então, vamos lá. Hum. Temos nós, que teremos as nossas filhas. Nossas mães foram educadas para obedecer os maridos, Uhum. né? Para naturalizar a violência doméstica. As nossas vós não podiam se separar, porque o desquite era um Sim. absurdo, né? As nossas bisavós não podiam votar. Isso fazendo um corte de nós, mulheres brancas, porque a gente ainda precisa fazer um corte em cima. Sempre que a gente discute feminismo, a gente tem que discutir invariavelmente a questão de raça, porque sempre pontua isso e a gente Uhum. precisa ter isso presente no nosso pensamento quando a gente discute qualquer questão, né? Então, se a gente for olhar para trás, os direitos das mulheres eles não completaram ainda 200 anos de história no mundo, né? No mundo em que Sim. estamos em 2020 depois de Cristo. Então, se a gente contar só depois, a gente tem 2020 anos e desses 2020, só 200 anos de história dos direitos das mulheres. Então, ainda existe uma resistência, ainda É. existem mulheres, né? E a gente precisa sempre lembrar, quando a gente fala assim, de machismo, feminismo e dessa discussão, que o feminismo, ele nada mais é do que a busca pela igualdade. Igualdade é essa que está prevista na nossa Constituição de 88. Então, a nossa Constituição de 88 começa falando homens e mulheres são iguais perante a lei. Uhum. Então, se eu falo de questões feministas, o que eu estou querendo é a garantia da Constituição Federal, dos Uhum. direitos do homem e do cidadão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso que o feminismo é. O feminismo não é acima ou abaixo, é de forma igual, numa igualdade que percebe ao redor com questões desiguais, porque a gente ainda vive em um país que mata 12 mulheres por dia apenas por existirem enquanto mulher. Então, enquanto esses números aumentarem, puxarem para o lado das mulheres como vítimas, a gente ainda vai precisar falar de política pública para as mulheres e de observar essa questão para as mulheres. A ONU tem um estudo
que diz que atingiremos a equidade de gênero daqui a 200 anos. Ah, Então, daí a gente não vai ser nossa vez, mas estamos construindo para chegar lá. Então, eu acho que ali, quando houver uma equidade de verdade, não vai haver mais necessidade de falar, porque o que a gente está lutando hoje, as pautas das mulheres de hoje, não vão mais existir, que nem as de 200 anos atrás, não existem mais, né? Mas uhum. a gente precisa lembrar que ainda existem países que a mulher não pode votar. Ainda existem países, então quer dizer que os direitos eles não são alcançados de forma igual por todo mundo. Não é em todo mundo que eu tenho direito a votar. Não é, as pautas elas têm muitas questões semelhantes, mas elas também têm questões pontuais de acordo com cada país. Tá, Gabi, mas assim, ó, digamos que eu queira viajar para algum país em que as mulheres, em que é um país predominantemente machista, tá? Tipo patriarcal, conservador, em que a mulher não tem voz e ela é submissa ao homem. Digamos que eu, Beta, queira ir viajar a esse país. Sei lá, algum país do Oriente Médio, não sei, né? O que tu acha sobre isso? Tipo assim, é seguro para eu ir? Eu tenho certeza que toda mulher pode ir onde ela quiser, Sim, né? eu concordo. Assim como eu também tenho E, certeza que as mulheres podem vestir o que elas bem entenderem. exato, e que Mas, a culpa não era minha, nem onde eu estava, nem o que eu vestia. Né? exatamente. E a gente tem que partir essa conversa daqui, né? Sim. Mas acho muito importante para toda mulher que pensa em viajar sozinha e também para absolutamente toda mulher que vive no Brasil ou que vai visitar algum outro país, enfim, saber da legislação daquele local. Né? E não só toda mulher, como qualquer pessoa que vai viajar para um país estrangeiro, deve dar uma olhadinha nas legislações e entender, porque os problemas que acontecerem nessa viagem vão ser tratados com a legislação daquele lugar. E existem lugares em que coisas muito simples da nossa vida são proibidas e a gente tem que estar atenta a isso, né? Todo Uhum. mundo que for viajar. Isso é uma coisa importante de se falar. Nossa! Eu acredito. Não, só um comentário, é verdade, sabe por quê? Quando eu fui a Londres, tipo assim, na Espanha eu tava andando na rua bebendo faceira. Porque assim, cidra, uau, andava e caminhava. Que é baratinho, tomava. Espanha! Amei! E daí, gente, desculpa, mas eu Beijo. passei bêbada lá. Só que assim, só que daí, quando eu fui a Londres, eu não me lembro quem disse pra mim, Renan, que a gente não podia beber na rua. Acho que Não foi. pode? E daí eu fiquei tipo assim, oi? Falaram, não, é crime, tu não pode beber na rua. E daí, claro, lá era o olho da cara, porque a gente não podia. Tipo, tudo era muito caro, a Libra é muito cara em tudo, mas assim, eu não sabia que não podia beber. E se alguém não tivesse me dito, eu ia comprar meu latão, ia sair andando na rua e ia presa. Ai, meu Deus! E eu Professora! não atuo em Londres. Professora é presa no estrangeiro por estar bêbada na rua. Madrid. Ia ser isso? Exato, exato. E na verdade existem. No Chile é assim também. Então, se tu vai fazer uma viagem pela América Latina, tem diferença entre tu estar andando de carro na Argentina e no Uruguai. Eu me lembro que quando eu fui de carro para a Argentina, o carro tinha uma coisinha de reboque. Também Uhum, nos pararam, enfim, por conta disso, porque a gente não sabia que não podia, a gente estava viajando de carro. uhum, Mas é importantíssimo a gente dar uma olhadinha nessas coisas básicas. Imagina que ruim, tu tá na rua, né? Eu tive recentemente Espanha e Portugal. E uhum, eu notei uma diferença. E eu queria muito ter entendido o machismo português uhum. na teoria antes de entender na prática. Eu passei por um perrengue bem complicado, Tu foi sozinha, porque né? eu fui sozinha, eu fui encontrar uma prima que mora lá. Mas eu tava tirando foto, porque eu sou louca da selfie. Então eu tava tirando várias fotos e eu tava de vestido. E era um jardim lindo. Eu almocei olhando o jardim, pensando, vai ficar bonita a foto, depois eu vou lá. E aí, depois do almoço, eu fui lá, assim, maravilhada, com a paisagem do Porto, a coisa mais linda, né? E ai, veja bem, eu tô aqui sozinha, né? Uhum.
E Isso é que coisa empoderadora, né? Tipo assim, tu te sentiu tô aqui empoderada, passeando e literalmente. hoje a minha prima não tá comigo, então veja bem. Uhum. E eu tive um momento de tensão. Eu fui para Portugal e Espanha e eu falo espanhol, eu consigo me virar. E Portugal é português. E eu passei por dias de ansiedade antes de viajar, porque eu não domino inglês e porque se eu precisasse, eu precisei de ajuda das pessoas que estavam ao meu redor para dizer calma, vai dar tudo certo, tu vai conseguir te comunicar, enfim. Também consegui me comunicar, consegui falar em inglês, consegui Uhum. falar em português, em espanhol, deu tudo certo, assim. E aí eu me lembro que no momento em que eu vi que eu conseguia me comunicar, eu fiquei muito feliz. Porque eu disse, gente, tá, agora eu consigo falar o que eu quiser, assim, sabe? E também depois que eu tomei um vinho do Porto, melhorou bastante a Bêbada! comunicação. E aí tu começa a conversar com todo mundo com uma facilidade. Porém, nesse dia eu fui lá tirar foto, e aí eu tava me encostando, e vieram dois portugueses com uma abordagem bem complicada. E eu saí correndo. E eu nunca, não me lembro de ter saído correndo assim, do jeito que eu saí, tanto que eu me perdi depois. Eu saí correndo, de Uhum. medo que eu fiquei daquilo. E eu achava que era exagero quando diziam que os portugueses eram muito machistas. E não é assim. Eles são Quando muito eles olham uma machistas? brasileira, quando eles olham uma brasileira, eles já entendem tudo errado e falam absurdos e assim. Foi bem ruim aquele momento, sabe? Depois eu me perdi, daí eu achei um bairro lindo, daí eu sentei e tomei também um pouco mais de vinho, mas eu fiquei com medo. Depois, ainda bem que foi no fim da viagem. E depois daquilo eu fiquei com um pouco de, não, eu não vou andar mais nos lugares sem tanta gente, né? Eu Uhum. devia ter. E aí vem, claro, a culpa da gente em, puxa, tava sozinha, puxa, tava de vestido. E isso não justifica absolutamente Claro que nada, não. né? Mas é importante a gente conhecer um pouco a cultura do lugar para saber. E não precisa nem ir para os Emirados Árabes e nem ir para lugar que se usa burca, porque eu estava no Porto. Sim. É meio chocante, na verdade, isso. E pra mim, a Europa, ela é tão evoluída em relação às mulheres, ao feminismo, tipo assim, ao berço. Então, tanto que, tipo, na Espanha eu passei, tava tendo um manifesto, eu parei e eu tava lá cantando junto. Tipo, Ah, faceira. eu também. E Eu também tipo, fiquei boba na Espanha. e lá lá eles são muito, tipo assim, adelante, né? Tipo assim, eles estão muito à frente. E eu fiquei um pouco também, eu fiquei meio chocada que eu tava andando assim, tipo, de noite, pegando, sabe, ônibus, e eu vi as gurias sozinhas na parada. Sabe quando que eu vou ficar sozinha numa parada? Nunca. 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 E Não, aquela coisa, e a ai, tu minha, pode? Posso, mas é que eu quero manter minha integridade física. E tipo eu assim, dormi numa guest house perto da casa da minha prima, e aí a gente, do Porto, a gente ia para Madrid. Então a gente tinha que pegar o avião, e ela disse, vem cá. Eu disse, não, uhum, não. Andar uma quadra. Era 4 da manhã, eu andei uma quadra, eu e a minha malinha, não aconteceu absolutamente nada. Mas eu me lembro de hiperventilar, assim, de dizer, gente, não tá certo isso. E é uma coisa que a gente fica. Na sim, Espanha, eu conheci a sede do partido feminista, eu achei o máximo um partido feminista. E também em Madrid, eu conheci uma livraria que, que só vende questões relacionadas a mulheres. E aí eu tenho uhum, uma foto abraçada nas paredes, assim, porque a livraria é de 79. Então eles sim, são muito avançados, mas também a gente costuma puxar a sardinha, inclusive quando não é boa, para o nosso lado. Então a gente acha, o Brasil. Mas violência contra a mulher, se a gente for fazer uma análise histórica do mundo e de tudo que aconteceu, acontece em todos os lugares. É um problema social, tanto que agora, na pandemia, isso aumentou no mundo inteiro. Então, quando a gente estava começando o isolamento aqui, a gente já tinha notícias de aumento de violência doméstica em vários lugares do mundo, o que nos mostra que isso acontece no mundo inteiro e que a gente precisa estar atenta, né? uhum, Inclusive quando a gente vai viajar, infelizmente, né? Porque
parece assim que a gente não pode descansar, né? A sensação que Uhum. muitas vezes eu tenho trabalhando com mulheres é que a gente não pode descansar. Isso ainda é absurdo, mostra que a gente tem um longo caminho pela frente. E tem, assim, ó, é engraçado que quando a gente tá falando, tipo assim, ah, não sei o que, tenho medo de ser assaltado, é engraçado. Porque assim, eu já tava uma vez voltando do interior, dirigindo, e o meu pneu furou. E eu tava lá dirigindo bem bela, e tipo assim, furou, e eu não quis parar. Não porque eu não sei se você sabe, mas eu sei trocar pneu. Tipo assim, meu pai me Sim, ensinou a eu fazer sei, duas claro. coisas. Eu, tipo assim, ó, eu sei trocar pneu e sei estacionar muito bem. Ele diz assim, ó, o resto não precisa, minha filha. Mas assim, as pessoas vão te julgar por trocar pneu e por estacionar. E, olha a questão do meu visão do meu pai. Ele me ensinou e eu realmente Querido, estaciono muito bem em qualquer buraco, porque eu treinei tanto com ele e também estourava alguma coisa, ele dizia assim, vem cá que eu vou te ensinar, porque eu não tenho que depender de ninguém. Eu ia lá e ele me ensinava. E eu tava voltando. mas o medo da gente não é esse, né, Bessa? Quando a gente é mulher, o nosso medo não é ser assaltada. Exatamente. E eu lembro que eu parei, eu não consegui, eu fui até não, o pneu não existir mais, assim, e eu só parei e eu fiquei com medo de sair do carro e trocar o pneu e alguém passar. E era mais ou menos assim, tipo assim, me mata, mas não me come, sabe? Literalmente. Sim, E sim, eu lembro né? que. Mas é aquela coisa que falam, as mulheres preferem que se tem alguém andando atrás da gente, prefere que seja um homem ou um diabo. Com certeza, o diabo, né? É. E é horrível a gente falar esse tipo de coisa, porque não deveria ser assim. O que a gente está falando nessa live é que nos falta o básico do básico, né? Que é É. a segurança para a gente sair na rua, vestindo o que quiser, onde a gente quiser, Uhum. viajando sozinha, sabe? Porque, veja bem, É. não são raros os casos em que acontecem crimes contra mulheres que viajam sozinhas. Porque não se deu respeito, porque onde é que já se viu uma mulher viajando sozinha? E viajar sozinha foi a experiência mais libertadora de qualquer amarra que eu ainda podia ter. Eu ia te perguntar, Viajar inclusive. sozinha foi incrível. Mas, Gabi, quando que tu pensa assim, ó, e tu falou que foi a experiência mais libertadora, qual. O que que tu, tipo assim, eu vou dizer assim, que girou, assim, não necessariamente a coisa mais importante que tu aprendeu, tipo assim, ou o trauma, assim, mas o que que mudou a tua visão, tipo, de vida, que diz assim, ó, que existe pré-Gabi e pós-Gabi, o que que mudou na tua vida? Tipo assim, o que fato? Que tu diz assim, isso me empoderou. Olha, eu acho que a questão da viagem, ela foi uma acho que é a decisão mais acertada da minha vida. Se eu tinha alguma amarra que me prendia ao mulher não pode, mulher não deve, é perigoso, né? Ah, você precisa, enfim, de um homem do seu lado, ou Uhum, então tu não vai conseguir aproveitar sozinha. Eu achei a coisa mais deliciosa do mundo viajar sozinha, no momento de estar comigo, em que uhum, hoje eu cultuo momentos assim comigo mesma, em que antes talvez, ai, mas eu não vou gostar, eu não vou. A coisa mais maravilhosa que eu senti foi estar numa cidade em que ninguém sabia onde eu estava, num horário uhum, em que ninguém sabia, me sentei e pedi uma comida e uma taça de vinho, e estava eu lá, sozinha, uhum, gozando da minha liberdade de uhum, existir, né? E isso foi muito bom. Eu acho que se eu conseguir. E eu tive muito medo da comunicação. Parece que é besteira e parece que eu tô falando só por causa da live, mas se a minha prima, que eu fui visitar, entrar aqui, ela vai dizer que eu tinha medo disso, que eu dizia isso e tráfico de órgãos. Ai, E aí ela dizia, olha, tu tá te sabotando. E eu disse, sim, é a última grande coisa que eu não fiz sozinha, né? Então, eu dizia, mas e se roubarem os meus órgãos? E se não sei o que, eu não vou mais conseguir voltar? E é até engraçado olhar, porque foi ano passado, eu já tinha o escritório. E mesmo assim eu tive todo esse monte de sentimento, né? Que sim. envolve a liberdade. Tá, mas assim, O que agora. que eu vou fazer com essa tal liberdade, velho? Que eu vou... Engraçado. Olha só, pensando nisso, tipo assim, falou uma coisa bem, bem bacana, né? Mas de. Peraí, só deixa eu dar uma lubrificadinha na garganta aqui, rapidinho. Olha só, quando a gente pensa
nisso que tu falou, de viajar sozinha e tal, mas onde tu diria? Eu não tô dizendo que tu não vai dizer assim, não vá, mas onde tu diria para as pessoas, principalmente para as mulheres, quem sabe até para alguns homens, não sei, mas terem mais cautela? Que Em partes? todo e absolutamente qualquer lugar, Beto. Eu acho que a gente tem preconceitos com certos países e aí em que se fala muito sobre dificuldades em direitos de liberdade, mas a gente esquece também a violência dos países que são ditos democráticos. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente está fora do nosso país, e também, infelizmente, enquanto mulheres, em todos os lugares, quer dizer nosso país, nossa cidade, nosso bairro, nossa Uhum, rua, não é? Mas a gente tem que sempre ficar atenta também para não se sentir confortável demais, porque são diversos casos de brasileiras que têm seus direitos violados nos Estados Unidos, que relatam violências sexuais em Londres, uhum. em países muito desenvolvidos também, né? Eu estou falando de um assédio em que eu sofri em Portugal. Então, assim, a Sim. gente precisa estar atenta, infelizmente, a todos os lugares. Claro que existem lugares em que, se a regra é uma mulher usar uma burca e ela não usa, com certeza ela vai sofrer um assédio imenso, né? Mas a gente também precisa ficar atenta a essa questão. Então, dá uma olhadinha no número da embaixada de onde tu está indo, pega informações, dá uma lida básica sobre o que tu encontrar de regras de conduta, como essa de não beber, né? Ou Uhum. então, observa um pouquinho o ambiente que tu tá. É importante a gente fazer isso também, porque aí vai garantir a diversão, vai garantir que o passeio seja bem sucedido, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu perdi um dia de Argentina por conta do carro. É, tu comentou, eu tava pensando assim, mas Gabi, quando agora tu estava falando, né, sobre a questão de todos os lugares e tu por Olá, Xande, por tu ser tu ter o primeiro escritório de advocacia para mulheres do sul do país. Eu não sei se tu pode, não tô falando se tu pode falar, não é da pessoa, tá? Mas se tu pode contar o fato. Mas qual foi o pior tipo? Qual que é o primeiro? É o mais comum e qual que foi o mais assombroso tipo de preconceito ou abuso que tu testemunhou em relação às mulheres? Qual que é o mais comum? E depois, qual que foi o pior, assim, que tu vai me dizer assim, Beta, isso aqui tu ia olhar num filme e tu ia pensar, sei lá, que é uma distopia. Beta, se tu soubesse o que eu escuto diariamente, essa pergunta ela é muito difícil de responder. Eu acho que o mais comum são violências que as mulheres sequer percebem, violências em casamento, em divórcio. Tem uma colega advogada que diz, a Mariana, que diz que para saber o que é realmente ser mulher, ela deve se casar e se separar, para daí entender o que o movimento machista vem para cima dela, né? Eu acho que as violências em divórcio, sejam elas física ou patrimonial, psicológica, elas são muito pesadas e muito comuns. E isso eu vejo diariamente, né? E além disso, com muita frequência, homens que não aceitam términos de relacionamento e que acabam perseguindo, enfim, não aceitando e dizendo que se criminaliza o amor, enfim. Isso é uma coisa. Das questões do que é de mais horrível, com Uhum. certeza todos os casos que envolvem violência sexual são intragáveis, né? E Sim. a gente precisa ter em mente, e uma coisa que sempre que eu falo que o conhecimento ele é empoderador, é porque a gente vive no quinto país mais violento para se existir enquanto mulher do mundo. Então, quando a gente fala que, ai meu Deus, eu tô com medo de viajar para
A Arábia Saudita é mais seguro do que o Brasil. Nós somos o quinto país mais violento para as mulheres do mundo. Então, a gente ter conhecimento dos nossos direitos, primeiro que é revolucionário porque a gente não deixa ninguém mais atingi-los. Mas também é importante a gente saber e a gente discutir, seja nessa live, que é uma live que não tem absolutamente nada a ver com direito, mas a gente falar, a gente passar o conhecimento, dizer como denunciar, como buscar ajuda, o que são os tipos de violência, né? Porque a gente, em algum momento, vivendo no quinto país mais violento do mundo para se existir enquanto mulher, nós, em algum momento, vamos precisar ter esse conhecimento para ajudar alguém, para indicar uma maneira de se denunciar com um pouco mais de segurança, né? E é uma questão que a gente precisa estar sempre atento, porque é escandaloso o Brasil ser o quinto país mais violento para mulheres no mundo. E é o primeiro para homossexuais, né? E para transexuais também, né? E também é o país em que mais consome pornografia nesse sentido. Eu não sabia. Quer dizer, sério? Sério. Então, assim, é bem contraditório, no mínimo, né? Mas a gente precisa estar sempre atenta. Sabe que eu me dei Eu acho que o conhecimento desculpa. ele passa por uma transformação social. Porque se a gente tem uma população que tem acesso ao conhecimento, que tem acesso às informações, a gente passa por uma transformação social, porque esses direitos eles vão começar a ser exigidos. Porque, afinal de contas, o que está acontecendo que o Brasil é tão violento? Por que seguem nos matando? Por que seguem tendo decisões absurdas, que nem a que a gente teve semana passada, em que absolveu um estuprador. O estuprador, o Aranha. E tem prova! DNA, tinha esperma, tinha tudo. E, na verdade, depois se olhou que o advogado do réu ofendeu ela no processo. Como que a gente admite isso? Como que a gente dorme em paz com isso, sabe? Isso é uma realidade que precisa mudar com urgência. É verdade. Então, né? É verdade, Mas sabe que é engraçado que... Eu tava pensando, eu comentei esses dias até aqui em casa, que quando eu era mais nova, por incrível que pareça, que assim, os estupros no país e tal acontecem muito mais com menores de idade do que com maiores de idade. E eu me dei conta que dos meus 12, 13 anos até os meus 17, 18, atravessar a rua era um caos. Eu era uma criança. E eu acho que eu sofri muito mais assédio, tipo assim, na rua, sendo uma menina, do que sendo uma mulher. Indo pro colégio. Do que sendo uma mulher. E sabe que isso me assusta? Não tô falando que deveria ser, tipo assim, olha só. Mas é que assim, a objetificação da mulher é uma coisa que deve ser discutida, mas eu acho que eu me senti muito mais objetificada como uma menina, uma criança, do que como uma mulher. Por estar sem sutiã, por não estar, por estar começando a desenvolver o corpo. Exato. Porque a gente escuta de relatos na internet, quando a gente começa a ler questões de assédio que aconteceram com meninas de 12 anos. Sim. E, na verdade, a gente precisa entender que qualquer violência, qualquer ato contra menor de 14 anos é considerado um estupro presumido. Então, é uma violência ainda mais grave contra uma pessoa vulnerável, né? E a gente vive em um país que talvez a naturalização da violência seja tão forte porque a nossa educação é uma cultura que se baseia em violência contra os nossos corpos, em estupros, e que se uma mulher ousa denunciar, ela pode pagar um preço muito alto, que é o preço que tu vai ser questionada, e por que tu estava usando isso, por que tu postava tal coisa, a tua conduta, e aí tu fala de viajar sozinha, e estava viajando sozinha, como se fosse uma coisa errada. E assim, Gabi, quais medidas, tipo assim, a pessoa quer viajar para o Chile, tá? A guria tá querendo viajar para o Chile, digamos. Quais as medidas, ou enfim,
que essa pessoa que tá querendo viajar sozinha ou não, mas assim, ela pode tomar, tipo, existe alguma medida ou até no dia a dia, porque realmente conhecimento é empoderamento e eu tô aprendendo horrores contigo, além de tudo nessa live, porque pra mim tá sendo super importante, porque a gente fala e é engraçado que eu discuto sobre feminismo, discuto sobre direitos de mulheres, eu converso sobre a questão da cultura na língua, sobre a questão da cultura no nosso país, eu tenho noção histórica, mas eu não tenho noção do direito, eu não tenho noção de lei, eu não tenho noção. E é uma Sabe uma vergonha. coisa? Sim. Sabe uma coisa que todo mundo conhece e que todo mundo acha que acontece no mundo inteiro e só acontece no Brasil? Hum. A Lei Maria da Penha. Ela foi considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo em relação a gênero. E a Lei Maria da Penha, ela prevê uma medida de proteção de urgência. Então, se por acaso eu sofro alguma violência, eu consigo, num prazo de 48 horas, conseguir o afastamento daquele agressor. Isso acontece no Brasil. Então, se por acaso uma mulher ela é violentada, uma brasileira, ela Uhum. sofre algum tipo de violência doméstica, mas ela não está no Brasil, a lei ela não se aplica a ela, se aplica ao local do crime. Então, mesmo que eu esteja na França, que eu esteja no Chile, que eu esteja, o que vai valer é a lei de gênero daquela localidade. Eu tenho que conhecer um pouco sobre Uhum. as leis que protegem as mulheres naquele lugar. No Chile, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a lei, ela apresenta 5 tipos de violência, que é a violência física, que é aquela que deixa a marca, a violência psicológica, que é a que fere a autodeterminação da mulher, a violência patrimonial, que envolve dinheiro, mas também envolve chave de carro, celular, cartões, né, o recebimento, enfim, a violência patrimonial. A violência sexual, que ela não é só o estupro, mas deixar, permitir ou não permitir ter filhos, usar o corpo da mulher contra a sua vontade. E a violência moral, que é a que abala a sua moral, calúnia, Uhum. difamação, injúria. E esses são os tipos de violência que a lei fala, que a lei Uhum. apresenta de uma forma minuciosa. Mas, na América Latina, por exemplo, se eu não me engano, são 23 tipos que a lei fala, mas eu não me lembro agora. Então, são Uhum. muitos outros tipos. Aqui no Brasil, se eu tivesse que alterar a lei, eu colocaria, por exemplo, a violência digital contra a mulher, né? Vazamento de nudes, exposições, perseguições nas redes sociais. Mas lá existem outros tipos, na Argentina também existem outros tipos e outros mecanismos. Né? A lei ela funciona diferente em vários lugares. E é muito importante observar isso. Uhum. Porque aí eu vou saber como denunciar. Então, eu acho que uma olhadinha descompromissada, né, é boa. Quando a gente vai viajar, a gente não fica, a gente não, não vou olhar porque, tô aqui viajando e pensando no pior, né? Mas é importante, nos deixa mais tranquilo. Conhecimento, ele é empoderador e tranquilizador. Então, quando que eu preciso saber sobre o divórcio? Quando eu estou me casando, para saber o regime de bens, para saber o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai compartilhar. E daí eu vou ter um casamento que vai estar em paz. E é aí que a gente fala, mas não, eu vou tirar o romance, enfim. Não, amiga, você vai se proteger, você vai Uhum. proteger o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, o patrimônio do seu companheiro, do seu esposo. Isso vai, quando as cartas estão na mesa, é muito mais fácil, né? Então é aí que a gente tem que buscar informação. Não tem nada de errado. Nos ensinaram que uma mulher que vai atrás dos seus direitos, ela é tida como a louca, a inadequada, né, a interesseira. Sempre tem esse mito da mulher ardilosa e vil. Mas, na verdade, nós somos mulheres cidadãs que temos direitos. Então, a gente precisa buscar essa informação antes do mal acontecer e não esperar o mal aconteça. Por isso que a educação ela é tão importante, porque nos transforma, nos deixa empoderados. É verdade, Gabi. É verdade. Conhecimento é empoderamento, isso é fato. Mas assim, ó, agora é só. Se a gente fosse, né? Minha última perguntinha. Se a gente fosse pegar uma cultura, um país de modelo,
Tipo assim, eu não sabia que a Lei Maria da Penha estava entre as 3 melhores para a ONU, por exemplo. Isso eu achei incrível. Só que ao mesmo tempo nós somos o quinto país, né, com maior, e talvez por esse, ainda bem que ela existe, né? Porque senão tá todo mundo fodido aqui. Mas assim, mas pensando nisso, quando a gente pensa em uma comunidade exemplar, entre aspas, tá? Mas mais bem sucedida. Tu acha que qual país a gente deveria se espalhar, se espelhar assim, como brasileiras, como brasileiros? Em razão da questão de gênero, eu posso citar o Chile e a Espanha. Eu não digo para se espelhar, porque no momento em que mulheres morrem, e a violência contra a mulher também é muito grande no Chile, também é muito grande na Espanha, no momento em que mulheres ainda morrem nesses lugares, eu não posso usar nenhum lugar como espelho, porque eu não quero refletir aquilo lá também, né? Claro. Mas existe um avanço nas legislações, e existe um incentivo que envolve não só o Estado e a família, mas envolve a sociedade, envolvem as empresas que empregam agressores, envolve programas sérios de recuperação. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, que é a que fala de violência doméstica no Brasil, ela tem dois princípios. Ela tem o princípio punitivo de punir as pessoas que agem errado, e ela tem o princípio preventivo, que é o princípio da educação, que é esse que a gente aqui esquece, né? Porque a gente tem que educar as futuras gerações. A gente ainda está em um momento de transformação dessa cultura. Ainda temos uma geração para educar, e quando os nossos filhos forem adultos e se relacionem afetivamente, eles já tenham introjetado a proteção das mulheres como uma cultura, né? E a gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha, ela fala em prevenção, não só em punição. E que é a educação que transforma, não a punição. Isso é legal da gente pensar, porque eu sempre digo que quando a gente, até em relação, tu é advogada, né? Agora específica para mulheres, mas assim, mas as pessoas acabam misturando punição com vingança, né? E quando que tu acaba misturando a punição com a vingança, tu não tem um avanço social. Pelo contrário, porque daí tu estimula muito mais aquela... Acho eu, Beta, né? Não tô falando que isso é lei, mas assim, eu tava pensando nos alunos que já passaram por mim, gente, já passou uns diabo por mim, sabe? Assim como já passou uns amores, mas assim, já teve diabo que virou amor. E tipo, e eu fico pensando, como que esse diabo virou amor? Né? Não foi em uma vingança que isso foi construído. E agora tu também é professora, eu acho que tu consegue talvez ver isso dentro da sala de aula. Mas a sala de aula é uma pequena comunidade que reflete o mundo, se a gente for analisar. Então, quando tu fala sobre direito, sobre empoderamento, sobre língua, sobre cultura, dentro da sala de aula, tu tá fazendo com que aquele universo evolua. E quando que tu vê que dentro daquele universo, uma forma de evoluir não é se vingar e que a punição, ela não necessariamente tem que ser algo que a pessoa vai apanhar nas costas nua, mas que ela consiga refletir sobre o que ela fez, a gente vai ter um grande progresso. Então, talvez o nosso mundo só vai evoluir quando as pessoas tiverem consciência também de que todos nós temos direitos, todos nós temos deveres e todos nós somos pessoas. Olha que lindo isso. Juro, viajei aqui, mas... Mas tu tem razão, e a gente precisa lembrar que no Brasil também vivemos num país em que tem o pior sistema carcerário do mundo, né? Na teoria, a pessoa que é presa, ela tem que se ressocializar, mas na verdade é que o sistema ele não é feito para humanizar, e sim para desumanizar. Então, quando a gente fala, para se vingar. quando eu falo com os meus alunos de direitos humanos, a gente fala de direitos humanos sim também para quem está preso, e justamente por isso que na verdade somos todos humanos, nos reconhecemos enquanto espécie, enquanto a gente não tiver a anteninha de marciano, nós somos humanos e defendemos os direitos humanos para todos nós. E
precisamos pensar quando a gente fala de violência doméstica, mais especificamente. Recentemente, a Lei Maria da Penha ela foi alterada para que haja a obrigação de se participar de grupos reflexivos de gênero. Ou seja, o agressor ele vai refletir. Porque, na verdade, a violência doméstica ela também foi aprendida na infância. Existem estudos que dizem que um homem que na infância viu o pai agredindo a mãe dentro de casa, ele vai repetir o comportamento do pai. Ele tem mais chances de se tornar um agressor. Da mesma forma que uma menina que vê a mãe apanhando tem mais chance de se tornar uma nova vítima, porque repete o comportamento. Nós repetimos aquilo que a gente vê, que a gente aprende. Então, é muito importante a gente falar dessa nova medida protetiva, que é uma medida protetiva que tem o objetivo de refletir, que tem o objetivo de problematizar, porque muitas vezes, e quando a gente fala de direito das mulheres, a gente precisa, inevitavelmente, falar de masculinidade tóxica, porque muitos homens acabam tendo comportamentos agressivos também em função de que essa caixinha da masculinidade, em que é determinado que meninas agem assim, meninos são violentos, meninos brigam, meninos são assim, assim, assado, isso também é cruel com os homens. Né? E quando a gente discute o feminismo, quando a gente discute os direitos das mulheres, é também para que essa caixinha da masculinidade, do fortão e de não sei o quê, se desconstrua também. Claro. Até porque, se a gente for analisar, essa masculinidade tóxica deixa a masculinidade tão frágil. Por isso que esse culto ao comportamento agressivo, ele ainda existe, de certa forma. Porque é tóxica e é frágil. É tão frágil que tudo que pode atrapalhar a masculinidade tem que ser cortado, tem que ser rompido. Isso é Inclusive bizarro. a liberdade das mulheres. Exatamente. Segundo esse pensamento. Né? Principalmente as mulheres livres. Isso envolve tudo que a gente conversou, né? E nosso direito de viajar sozinha, enfim. E uma mulher que tem esse poder, ela não volta atrás, né? Ela não vai abrir mão dessa liberdade. É verdade. Gabi, mas olha... Diga, já estamos acabando? Gente, eu me perdi. Faltam 2 minutos e meio para fechar a live. Ai, tava Sim, tão bom. tava ótimo. Mas assim, primeiro, obrigada, né? Desculpa cortar, gente, é que senão corta e a gente nem consegue dar tchau. Obrigada por ter aceitado o convite. Viu como foi legal? Adriana! Eu não sou a Fátima Bernardes, linda. Que ia ser legal. Sempre bom estar conversando contigo. Não sou a Fátima Bernardes, mas sou o Betão te entrevistando. Eles não entenderam. Então é isso, amiga. Agora a gente tem 2 minutinhos. Então, obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Queridos, só um comentário para quem não entrou no Telegram ainda, entrem, tá nos destaques. Vale muito a pena. Acessem a plataforma, sigam a Gabi, tirem as suas dúvidas, porque ela é sempre super disponível para conversar com qualquer pessoa que chegue perto, porque eu sou a prova disso. Então, é isso. Gabi, quer dar um tchauzinho pra galera? Muito obrigada. Beta, foi muito bom, uma delícia estar em live contigo. É quase tão delicioso do que quando estar pessoalmente contigo. Eu tô morrendo de saudade, louca para te abraçar. O ano começou e eu já estava te devendo um abraço e fomos atropeladas por essa pandemia. É verdade. Então, temos como objetivo talvez dar um abraço em 2020, é uma boa meta. Quero agradecer todo mundo que participou, todos os coraçõezinhos que estão subindo. Eu estou muito feliz de ter participado, de ter falado um pouco e de lembrar que o direito ele é um assunto que ele se mistura com qualquer coisa, porque faz parte da nossa vida diária. Então, como é bom a gente conversar com outros assuntos, com outras áreas de conhecimento, para a gente ver que os nossos direitos eles estão sempre ali presentes. Então, muito obrigada a todo mundo. Eu estou super feliz e queria ter mais uma horinha para a gente ficar conversando, pelo menos. Pelo menos, mas foi ótimo. E não esqueçam que conhecimento é o que, Gabi? É empoderador. Com certeza. Um beijo, amores. Faltam 15 segundos. Até terça-feira que vem. Beijo, beijo. Tchau, gente! Tchau!